Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulos 17, capítulo 18 e capítulo 19. Vamos escutarmos e lermos juntos neste exato momento. 1 Samuel 17. Davi e Golias. Mobilizaram os filisteus as suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco, em Judá, acamparam entre Soco e Azeca, em Éfes-Domim. Saul e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acamparam no vale do Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Estes estavam num lado da montanha e Israel na colina defronte. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Guete, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como o cilindro de um tier, e sua ponta pesava 600 siclos de ferro, um escudeiro o precedia. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: Por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu, e vós os escravos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo, e matar-me, seremos vossos escravos. E ajuntou: Lanço hoje este desafio ao exército de Israel: dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu, e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi era um dos 8 filhos de um efrateu de Belém de Judá, chamado Isaí, já idoso no tempo de Saul. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Chamavam-se, o primogênito Eliabe, Abinadab o segundo e o terceiro Sama. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos estavam com Saul. E Davi ora ia ao acampamento de Saul, ora voltava para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isso por 40 dias seguidos. Um dia, disse Isaí ao seu filho Davi: Toma para teus irmãos um efá de grão torrado e estes 10 pães, e apressa-te a levá-los aos teus irmãos no acampamento. Entrega estes 10 queijos ao chefe dos 1000, informa-te se teus irmãos vão bem e traze algo de sua parte como prova. Eles estavam com Saul e todos os homens de Israel no vale do Terebinto, em guerra com os filisteus. No dia seguinte pela manhã, Davi, confiando o rebanho a um pastor, tomou sua bagagem e partiu, como lhe ordenara Isaí. Chegou ao acampamento no momento em que saía o exército para a batalha, levantando o grito de guerra. Israel e os filisteus puseram-se em linha de combate, tropa contra tropa. Davi entregou sua carga ao guarda das bagagens e correu às fileiras para informar-se de seus irmãos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu, Golias, de Guete, avançou para fora das fileiras do seu exército, proferindo o mesmo desafio, como nos dias precedentes, que Davi escutou. Todo o Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Vedes, diziam eles, esse homem que avança? Ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o cumulará de favores, dar-lhe a sua filha e isentara de impostos em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou aos que estavam perto dele: Que será feito àquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: Dar-se-á isto e isto a quem o ferir. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo-o falar assim, encolerizou-se: Por que vieste aqui? Com quem deixaste tuas ovelhas no deserto? Conheço a tua pretensão e a tua má índole. Que fiz eu de mal? Respondeu Davi: Nada mais fiz que uma simples pergunta. E afastou-se de seu irmão, indo perguntar a outros:
dos quais obteve sempre as mesmas respostas. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou vir à sua presença. Davi disse-lhe: ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo, tu, exclamou o rei, não é possível, não passas de um menino e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca, e se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como o teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso, que insultou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, acrescentou, que me salvou das garras do leão e do urso, salvar-me-á também das mãos desse filisteu. Vai, disse Saul a Davi. O rei revestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada, mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou habituado. E, tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu-o com os olhos, e, vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou-o. Disse-lhe: sou eu porventura um cão, para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou-o em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te matarei, cortar-te-ei a cabeça, e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Davi também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte, e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim venceu Davi o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra, e como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se então, soltando gritos de guerra, e perseguiram os inimigos até a entrada de Gete e até as portas de Acaron. Os cadáveres dos filisteus juncavam o caminho desde Saraim até Gete e até Acaron. Voltando da perseguição, os israelitas saquearam o acampamento dos inimigos. Davi tomou a cabeça do filisteu e mandou levá-la para Jerusalém. Conservou, porém, em sua própria tenda a armadura de Golias. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, disse a Abner, seu general: de quem é filho esse jovem, Abner? Por tua vida, ó rei, respondeu Abner, não o sei. Disse-lhe o rei: informa-te, pois, de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter matado o filisteu, levou o Abner à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe: quem é o teu pai, ó jovem? Eu sou filho de Isaí de Belém, teu servo, respondeu Davi. 1 Samuel 18. A inveja de Saul. Tendo Davi acabado de falar com Saul, a alma de Jonatas apegou-se à alma de Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Naquele mesmo dia Saul o reteve em sua casa e não o deixou voltar para a casa de seu pai.
Jonatas fez um pacto com Davi, que ele amava como a si mesmo. Tirou o seu manto, deu-o a Davi, bem como a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinto. Saul incumbiu Davi de diversas missões, e todas foram muito frutuosas. Colocou-o à frente dos seus guerreiros, e ele ganhou a simpatia de todo o povo, inclusive dos servos do rei. Voltando o exército, depois de Davi ter matado o filisteu, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, ao som de tamborins e címbalos. E enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Saul irritou-se em extremo, e desagradou-lhe tal coisa. Dão 10.000 a Davi, disse ele, e a mim apenas 1.000. Só lhe falta a coroa. E a partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito de Deus, e teve um acesso de delírio em sua casa, como nos outros dias. Davi pôs-se a tocar a cítara. Saul, que tinha uma lança na mão, arremessou-a contra Davi, dizendo: Vou cravá-lo na parede. Mas Davi se desviou do golpe por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor estava com o jovem, e tinha se retirado dele. Afastou-o então de si, estabelecendo o chefe de 1.000 homens, à frente dos quais Davi empreendia as suas expedições. Saía-se bem em todas as suas empresas, porque o Senhor estava com ele. Saul, vendo-o tão engenhoso, teve medo dele. Mas todos em Israel e Judá o amavam, porque ele entrava e saía diante deles. Saul disse a Davi: Eis minha filha mais velha, Merabe, que eu te darei por mulher, contanto que sejas valoroso e combatas nas guerras do Senhor. Saul pensava: Não é bom que o fira a minha mão, mas antes a dos filisteus. Davi respondeu: Quem sou eu? E o que é a minha vida ou a família de meu pai em Israel, para que me torne genro do rei? Ora, tendo chegado o tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, deram-na em casamento a Adriel, o molatita. Ora, Micol, filha de Saul, amava Davi, e contaram-no a Saul, que se alegrou com isso. Vou dar-lhe Micol, pensava Saul, para que ela lhe seja uma armadilha, e ele caia na mão dos filisteus. Saul disse, pois, a Davi pela 2ª vez, agora vais tornar-te meu genro. E ordenou aos seus servos que dissessem em segredo a Davi: O rei afeiçoou-se a ti e todos os seus servos te amam, torna-te genro do rei. Os servos de Saul repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi, mas este respondeu: Parece-vos pouca coisa ser genro do rei? Eu sou pobre e de condição humilde. Os servos de Saul referiram-lhe as palavras de Davi. Dir-lhe-eis, respondeu Saul, que o rei só pede como dote 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. Seu desígnio era entregar Davi nas mãos dos filisteus. Transmitiram os servos a Davi essa mensagem, o qual se agradou da proposta de tornar-se genro do rei. Antes que expirasse o termo fixado, Davi partiu com seus homens. Ele compreendeu que o Senhor estava com Davi, sua filha Micol o amava. O rei sentiu com isso redobrar o seu medo. Durante todo o resto de sua vida ele detestou Davi. Cada vez que os chefes dos filisteus faziam incursões, Davi era mais bem-sucedido que todos os homens de Saul, o que deu ao seu nome grande fama. 1 Samuel 19. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos, ordenando-lhes que matassem Davi, mas Jonatas, que tinha grande afeição por Davi, preveniu-o disso: Saul, meu pai, procura matar-te, está de sobreaviso amanhã cedo. Sairei em companhia de meu pai ao campo onde estiveres, falar-lhe-ei de ti, para ver o que ele diz, e te avisarei depois. Jonatas falou bem de Davi ao seu pai, e ajuntou, que o rei não faça mal algum ao seu servo Davi, pois que ele nunca te fez mal algum, ao contrário, prestou-te grandes serviços.
arriscou a sua vida para matar o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a Israel. Foste testemunha disso e te alegraste, porque queres pecar contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul ouviu a voz de Jonatas, e fez este juramento: pela vida do Senhor, Davi não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Levou-o em seguida a Saul, para que ele retomasse o seu lugar como dantes. Tendo recomeçado a guerra, marchou Davi contra os filisteus, combatendo-os e infligindo-lhes uma grande derrota, e eles fugiram diante dele. O mau espírito do Senhor, porém, veio novamente sobre Saul. Estava ele sentado em sua casa, com a lança na mão. Saul, então, arremessou-lhe a lança, procurando cravá-lo na parede. Ora, mandou o rei emissários à casa de Davi, para terem-no seguro e assassiná-lo pela manhã. Mas Micol, mulher de Davi, disse-lhe: se não fugires esta noite, amanhã serás um homem morto. Fê-lo, pois, descer pela janela, e ele fugiu são e salvo. Micol tomou o terafim, meteu-o na cama, colocou-lhe em redor da cabeça uma cobertura de pele de cabra, e cobriu tudo com um manto. Quando chegaram os enviados de Saul para prender Davi, ela disse-lhes: ele está doente. Saul mandou-os de novo, com ordem de vê-lo, dizendo: trazei-mo com sua cama, e eu o matarei. Tendo chegado os mensageiros, só encontraram na cama o terafim com uma cobertura de pele de cabra no lugar da cabeça. Saul disse a Micol: por que me enganaste assim, deixando escapar o meu inimigo? Micol respondeu: porque ele me disse: deixa-me partir, senão te mato. Davi fugiu, pois, e foi ocultar-se junto de Samuel, em Ramá. Disseram a Saul: Davi está em Naiote, perto de Ramá. Saul mandou homens para prendê-lo, mas quando viram a comunidade dos profetas em delírio, tendo Samuel à sua frente, o Espírito de Deus veio sobre os enviados de Saul que começaram, também eles, a profetizar. Contaram-no a Saul, que enviou outros mensageiros, mas também estes se puseram a cantar como os primeiros. Saul mandou um terceiro grupo, os quais também profetizaram. Então ele foi pessoalmente a Ramá, chegando à grande cisterna de Soco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Estão em Naiote, responderam-lhe, perto de Ramá. Mas, no caminho para Naiote, assaltou-o também o Espírito de Deus, e Saul foi tomado de trances por todo o caminho até chegar a Naiote. Despiu suas vestes, profetizando diante de Samuel e ficou assim despido, prostrado por terra durante todo o dia e toda a noite. Daí o ditado: está Saul também entre os profetas? Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulos 20, capítulo 21 e capítulo 22. Paz e bênçãos a todos.